Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. Vamos aos destaques desta semana. Hospital Unimed, conheça o trabalho de prevenção das infecções hospitalares. Mitos e verdades sobre doença celíaca. No Dia da Família, as novas configurações familiares. Veja também saúde mental. Você sabe o que é luta antimanicomial? E ainda, a receita de hoje é 2 em 1, brigadeiro de biomassa de banana verde. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa falando para você que hoje, 15 de maio, é o Dia Nacional de Controle das Infecções Hospitalares. Você confere agora um pouco do trabalho da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed. Olá! No Momento Unimed do programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da CCIH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A CCIH é uma comissão obrigatória e que todos os hospitais devem ter. Ela é composta por um médico, de preferência infectologista, e uma equipe de enfermeiros, técnicos e representantes de cada área estratégica do hospital, como o laboratório, o administrativo, a farmácia. A comissão, ela tem o objetivo de criar metas para que a gente diminua a quantidade de infecção relacionada à assistência à saúde, que a gente chama também de infecção hospitalar, e também de quando a gente tem alguns pacientes apresentando essas infecções, fazer a detecção e tratar com medidas assertivas a diminuição dessas infecções. Todo paciente que entra no hospital, ele quer sair melhor do que ele entrou. E quando, infelizmente, ele adquire uma infecção hospitalar, ele pode aumentar o seu tempo de permanência no hospital ou até piorar o seu estado de saúde. A gente briga bravamente junto às equipes de assistência para que a gente tenha o mínimo possível de risco de infecções durante o período que o paciente passar internado. Infelizmente, o paciente que vem ao hospital, que precisa do atendimento hospitalar, ele precisa receber muitas vezes medicações na veia, precisa ter que utilizar a sonda para fazer as suas necessidades, por exemplo, urina, e ele precisa utilizar fraldas ou até mesmo ficar sobre ventilação mecânica, ventilação assistida com aquele tubo para respirar pelo paciente. Tudo isso a gente chama de invasão. Então, o paciente, quando vai para o hospital, ele é invadido com acessos, com ventilação, e isso causa um risco aumentado dele desenvolver algumas infecções. E é nisso que a comissão atua, tanto preventivamente, quando o paciente já adquiriu essa infecção, para minimizar o risco dele desenvolver alguma sequela relacionada a essa infecção. O tratamento adequado, qual é o tipo de antimicrobiano, bem como participa de comissão de obras, participa também da seleção dos medicamentos que vão ser institucionalizados, utilizados. É uma comissão que deve ser muito atuante e que é muito necessária para um hospital que tem uma grande responsabilidade com a vida dos pacientes, como é o nosso Hospital Unimed. É isso aí, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? No próximo bloco, mitos e verdades sobre doença celíaca. E ainda, você já ouviu falar em luta antimanicomial? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Sou Bruna, enfermeira do Hospital Unimed, mãe do Bento. Tenho consciência do grande desafio que é conciliar os horários de trabalho
com a ausência e com a saudade do meu Bento, que só tem 1 aninho e que ama tanto o colo da mamãe. É fácil, não. É um desafio diário, mas é um desafio delicioso. Não quero outra vida, né? Eu seria mãe de Lara 1000 vezes, se possível fosse. O fato de as mães não estarem em casa full time com as crianças não descredibiliza o amor e a atenção que a mãe tem pelo filho. É muita saudade que é sentida durante o dia. A maternidade ela é isso, a maternidade é dividir, a maternidade é amor, a maternidade é cuidado. A maternidade é o amor mais próximo do amor de Deus, porque a mãe ama o filho exatamente como ele é, com todos os defeitos, todas as limitações, todas as qualidades. Isso é inquestionável. É um amor que transborda, que enche o coração da gente. Então a gente vai errar, a gente vai chorar junto, mas no final a gente vai abraçar, a gente vai se olhar nos olhos e vai dizer: eu te amo. Só Deus ama um filho assim. Estamos de volta e olha só. A doença celíaca é um quadro autoimune crônico que afeta o intestino de pessoas com predisposição genética e que se manifesta quando o glúten faz parte da alimentação. Amanhã, 16 de maio, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença Celíaca. Você confere agora o que é verdade e o que é boato sobre o assunto. Doença celíaca é uma alergia alimentar. Verdade ou boato? Isso é um mito. E por que é um mito? Porque as apresentações dessas duas patologias ou dessas apresentações clínicas são completamente diferentes. A alergia ela está vinculada a uma resposta e uma reação aguda do corpo diante de determinada situação, seja alimentação, seja picado de inseto, seja medicação, que requer um atendimento de urgência, levando a choque anafilático. Enquanto que a doença celíaca ela é uma doença que tem uma etiopatogenia genética e o desenvolvimento dos sintomas é bem mais lento e diferente. Sensibilidade ao glúten é a mesma coisa que doença celíaca. Verdade ou boato? É um mito. O indivíduo que tem doença celíaca, ele tem alterações genéticas, ele tem a alimentação como fator desencadeante, enquanto que a sensibilidade é uma resposta que pode ser causada por uma reação exagerada imunológica em contato com determinado, digamos assim, situação, mas que leva algum tempo para isso e que de repente ela pode ou não responder ao contexto da doença. A doença celíaca pode surgir na idade adulta. Verdade ou boato? Verdade. Não é boato. Tá? Então ela pode apresentar, independente da idade, em todas as idades, ela pode se apresentar. A doença celíaca causa apenas sintomas digestivos. Verdade ou boato? Boato, porque ela se apresenta também com sintomas extraintestinais. Muitas vezes o paciente, eu diria assim que é uma via sacra, ele fica de médico em médico, buscando atender a demanda de alguns sintomas. Então não é só a forma clássica, como diarreia, perda de peso, malabsorção, mas pode ter doenças articulares, anemia, deficiências de vitaminas, tá? Então, em função de todo um processo sistêmico que a doença celíaca causa. Apesar dos sintomas desagradáveis, a doença celíaca não é grave. Verdade ou boato? É um boato, porque se você não cuida da doença celíaca em tempo certo, principalmente na criança, você vai ter profundos comprometimentos sistêmicos, desde perda de peso acentuada, desnutrição, dificuldade de crescimento, e no adulto ele tem uma qualidade de vida péssima, além de ter vários sintomas. Como a gente disse anteriormente, não são só intestinais, ela tem toda uma gama sistêmica de comprometimento.
A doença celíaca pode ser curada. Verdade ou boato? Boato, partindo do pressuposto do conceito de cura. Então, se você tem uma cura, por exemplo, você tem uma apendicite, você tira o apêndice e você fica curado. Mas se você tem uma doença que requer cuidados como o ambiente ou como o alimento, então não podemos dizer que tem cura, mas sim um controle. Então, o paciente celíaco, ele tem absolutamente que ter consciência de que ele não pode comer glúten e derivados. Celíacos devem evitar cosméticos que contenham glúten. Verdade ou boato? É verdade, porque hoje existem pesquisas a respeito da cosmetologia, né? Principalmente no sexo feminino com o uso de batons. Então, o fato de a mulher usar batom e ela usa bastante durante o dia, tende a comer, a engolir, né, de certa forma, e tem tido alguns estudos demonstrando que há uma resposta mais aguçada nessa população. Sintomas da doença celíaca ou sensibilidade ao glúten podem ser confundidos com os de outros problemas gastrointestinais. Por isso, procure sempre um médico para o diagnóstico correto. Na próxima quarta-feira, 18 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Você sabe o que é isso e a importância que esse movimento tem? É sobre saúde mental. Acompanhe. Bom dia! Hoje no programa Viva Mais, vamos falar sobre a luta antimanicomial. Essa data, que se comemora no dia 18 de maio, ela tem um percurso muito longo. A gente pode começar falando sobre o início do que a gente poderia chamar algo do primeiro manicômio, que não era um espaço físico. Na Idade Média, os loucos eram colocados inicialmente em navios que eram chamados nau dos loucos. No século XIII, surgiu um psiquiatra na França, em Paris, chamado Pinel. É por isso que as pessoas às vezes dizem, fulano está Pinel. Mas era um psiquiatra respeitável e que teve uma atitude humana, porque naquela ocasião os doentes mentais ficavam contidos em hospitais muito ruins, precários, e eram presos por corrente nas pernas. Então o Pinel, ele libertou os doentes psiquiátricos, os doentes mentais dos grilhões. Ele cortou as correntes. Em 1960, na Itália, um psiquiatra chamado Franco Basaglia, ele foi quem deu início à reforma psiquiátrica, e a gente pode dizer que a primeira situação de libertação dos doentes mentais, né? Seria a primeira reforma psiquiátrica. Seria o início da luta antimanicomial. Muito bem. Mas no Brasil, somente em 1989, o deputado sociólogo Paulo Delgado apresentou um projeto de lei de número 10.216 para que houvesse extinção de todos os hospitais psiquiátricos, em razão do tratamento muito desumano que era proporcionado a esses pacientes. Mas, somente 12 anos depois, é que a Lei Paulo Delgado foi aprovada pelo Congresso Nacional. Foi exatamente em 6 de abril de 2001. Então, 12 anos depois. Quer dizer, a partir daí ficou instituída a luta antimanicomial. Bom, a gente tem o que para comemorar? Eu acho que ainda muito pouco. Ainda deve ser feito muito pelos doentes mentais. Mais recente, né, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, em sua 50ª reunião, que foi nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, e sempre referindo-se à Lei 10.216 de Paulo Delgado, reuniu todas as contribuições que foram se acumulando durante esses anos todos e apresentou um estatuto, né?
Na Lei Paulo Delgado, que é o que rege ainda hoje e que é o que se configura como o mais desejável que possa existir para o tratamento de doenças mentais, obrigou-se, inicialmente, a extinção dos hospitais psiquiátricos e a criação dos CAPs. Então, os CAPs seriam a consequência da Lei Paulo Delgado para proporcionar aos doentes mentais uma atenção, um tratamento mais adequado. Além dos CAPs, foi também instituídas as residências terapêuticas. Essas residências terapêuticas eram constituídas por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, psiquiatra e terapeuta ocupacional, e eram casas que, digamos assim, se destinavam ao acolhimento desses doentes que iam morar nas casas, nas residências. Inclusive, havia cozinha, alimentos, tudo direitinho. Hoje em dia, o que é que nós temos hoje? Ainda existem hospitais psiquiátricos públicos, muito poucos no Brasil. A situação hoje, ainda existe internação? Existe. Só que essas internações devem ser muito cuidadosamente indicadas. E outra coisa, nas épocas anteriores, os pacientes eram conduzidos por policiais, ou pelos familiares agressivos e eram internados. Hoje em dia, na Lei Paulo Delgado, o paciente só deve ser internado através de um relatório médico, psiquiátrico, que determine exclusivamente a internação. Nossa terra, Aracaju, como é que está a situação hoje? Existem os CAPs, do meu conhecimento, os CAPs, nos quais os profissionais de saúde mental, psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras têm feito o melhor que eles podem em benefício dos pacientes. É difícil, porque falta medicação, faltam profissionais, mas, de qualquer forma, a gente tem que louvar o esforço e o trabalho desses profissionais. E quanto ao tratamento, que, digamos assim, é o aspecto mais importante, mais significativo que a gente pode proporcionar aos doentes mentais. Hoje em dia, a psiquiatria dispõe de um arsenal terapêutico muito avançado. Então, há 50 anos atrás, nós dispunhamos de pouquíssimos antidepressivos, pouquíssimos antipsicóticos, mas hoje em dia, com as pesquisas biológicas dos laboratórios, as substâncias ajudam muito no tratamento dos doentes mentais. É tanto que a hospitalização hoje deve ser reduzida somente quando existe uma ameaça do paciente à própria vida ou ao dos terceiros. Bem, quais são os quadros psiquiátricos que mais podem, digamos assim, necessitar de uma internação? Ainda são os quadros de psicoses, esquizofrenia, paranoia, o transtorno bipolar somente quando o paciente está em crise grave. Mas, mesmo assim, insisto, existem medicações importantes e que são, digamos assim, passíveis de proporcionar melhoria dos sintomas e bem-estar aos pacientes e aos seus familiares. Quanto aos transtornos mentais, hoje em dia é muito importante que a gente modifique o nosso pensamento, a nossa ideia sobre os transtornos mentais. Antigamente havia muito preconceito, as pessoas tinham medo dos loucos, dos doentes mentais, mas hoje em dia, com essas medicações às quais eu me referi, é possível conviver com os pacientes e que a gente procure lutar, porque o movimento antimanicomial e a lei de Paulo Delgado visou muito insistentemente nós deixarmos de lado o preconceito, porque o preconceito não ajuda. O que ajuda digamos assim, de uma forma bem simples, bem popular, é chegarmos perto do paciente. O paciente precisa de acolhimento e não de afastamento, de preconceito. Então vamos valorizar a luta antimanicomial, vamos estabelecer discussões nos CAPs, aonde existe a possibilidade de falarmos sobre a necessidade de termos em mente e forte a lei antimanicomial para que nós possamos dar uma outra condição aos pacientes psiquiátricos, que seja liberdade, bem-estar, convivência, até exercer atividades que sejam de acordo com os quadros clínicos deles. Por que não?
Vale frisar aqui que ninguém está livre de ter um problema mental, ainda mais no mundo de hoje, com tanta informação, ansiedade e depressão. Por isso, julgue menos e acolha mais. A seguir, novos modelos de família. Já parou para pensar no assunto? E mais, a receita de hoje é brigadeiro de biomassa de banana verde. Mais saudável e impossível, né? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Eu não consegui ir àquela reunião da escola. Estou dando muito colo. Será que ela não comeu direito porque eu não decorei a lancheira? Eu não deveria deixar ele assistir a tanto desenho. Existe um jeito certo de ser mãe? Eu sou uma mãe real, humana, que acolhe, que comete falhas e dá o seu melhor. Uma mãe que encara o desafio de ser mãe sem julgamento. A melhor receita para a maternidade? A sua. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e agora vamos falar sobre família. Hoje, 15 de maio, é o Dia Mundial da Família. Ela que deve ser a base das nossas vidas. Você já parou para pensar nas mudanças que passamos nos últimos anos e que trouxeram novos modelos familiares? Acompanhe. É fácil perceber no cotidiano que existem diversos modelos de família, o que podem também ser chamados de arranjos familiares. Como isso surgiu? Como isso se transformou? Tradicionalmente estávamos acostumados a ver a família constituída por pai, mãe e filhos. Porém, várias mudanças históricas, culturais, sociais, econômicas produziram transformações no modo de vida das pessoas e isso inclui a família. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho produziu transformações em que a mulher deixou de ocupar o lugar predominantemente de cuidar do lar e dos filhos para também vivenciar o trabalho fora do lar. Houve também uma mudança nas questões de necessidades econômico-financeiras e de desejos de realizações pessoais e também profissionais. E isso fez com que algumas pessoas repensassem se os objetivos delas incluíam necessariamente casar e ter filhos, por exemplo. Muitas pessoas adiaram esse momento, muitas pessoas decidiram não querer vivenciar este modelo de funcionamento familiar e de vida, de casamento, de filhos. Algumas pessoas optam por ter filhos biológicos ou adotivos de modo independente, constituindo o que a gente chama de uma família monoparental, em que apenas um adulto cuida da criança. Há configurações em que as famílias são constituídas por apenas adultos, como um casal e um dos pais, ou ambos, ou amigos que passam a conviver juntos, morar juntos por algum tempo, e durante aquele tempo eles também acabam construindo um modelo de família. Existe também as situações em que, por exemplo, houve o falecimento ou o abandono, o afastamento de um dos pais e crianças ou adolescentes convivem, ou até adultos, com avós, tios, morando na mesma casa. Então, todos esses são modelos e arranjos familiares. Outro aspecto também é o jurídico. A possibilidade de adoção por casais homoafetivos, a possibilidade de adoção por pessoas solteiras também contribuiu para esses novos modelos familiares. E uma pergunta central que é feita é sobre o impacto dessas novas configurações no bem-estar e no desenvolvimento psicossocial, psicoemocional dessas crianças. As pessoas tendem a achar que qualquer modelo de família que fuja ao tradicional, que seria baseado no casal heterossexual e na educação com base na autoridade, as pessoas supõem que qualquer outro modelo não semelhante a esse vai gerar
adoecimento. Porém, é relevante pensar que os modelos de família também precisam estar em consonância com o contexto geral de vida e com os modos de se pensar e viver em cada época. E o que é muito relevante, em qualquer tipo de convivência envolvendo adultos ou crianças, seja na família ou em outros aspectos, e sobretudo na família, que é um contexto de referência e onde a convivência é muito intensa, precisamos lembrar que o mais importante é que haja uma convivência pautada no diálogo, no respeito, na individualidade, no respeito à singularidade, à individualidade, mas também na cooperação e na integração entre esses diferentes membros, e que haja realmente o cuidado com a educação sem confundir com excesso de punição ou com disciplina no sentido única e exclusivamente do autoritarismo, e sim a disciplina envolvendo afeto. Então, o diálogo, o ensinamento, a compreensão do que é pertinente a cada etapa da vida, e esse cuidado com o estabelecimento de relações que sejam baseadas na construção do vínculo, na imposição e definição de limites e na construção de um vínculo sólido. Esse vínculo sólido e baseado no afeto, no diálogo e no respeito entre as pessoas e, sobretudo, no ensinamento a partir do exemplo, da prática, isso sim vai ser essencial e promotor de saúde emocional para as crianças, adolescentes ou adultos, independente de qual a configuração familiar. Eu aproveito a oportunidade para desejar muita saúde, paz e amor para todas as famílias, inclusive a minha, né? Família é sagrada, gente. E agora vamos à receita da semana. Primeiro você vai aprender a fazer a biomassa de banana verde. Ela costuma ser usada para substituir o creme de leite, o leite condensado e a farinha em algumas receitas. É uma excelente estratégia para reduzir a quantidade de calorias dos pratos. Anote aí. Agora que você já aprendeu a fazer a biomassa de banana verde, vai aprender também o brigadeiro feito com essa biomassa. É pra já! Viu só? Super fácil, né? Vale lembrar que a banana é conhecida por ser rica em vitaminas A, B1, B2, fósforo, magnésio e potássio, além de ser antioxidante. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br, ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, só aqui na sua TV Atalaia, Rede Record.